tudo assim, descabelado também. Oi. Vamos lá. Então, quem conseguiu... Cara, esse horário, eu não sei, todo mundo, vocês têm outras disciplinas nesse horário? Às 7? Tem outras? Então, foi isso que me disseram, né? Quando me deram essa disciplina, me disseram: eu imagino que você vai dar essa disciplina totalmente é, assíncrona, né? Tipo assim, não, cara, é legal ter contato com o Eu tenho pessoal e outra tal. matéria nesse E horário. eu já disse, né? A nossa presença, ela não é obrigatória aqui, tá? Em nenhuma disciplina. Nem presencialmente, tá? Eu cobro presença assim. Só quando eu acho graça. Quer dizer, cobre, não cobre, enfim, complexo assunto, complexo. Deixa eu abrir aqui o texto do Aguiar e Silva para gente. Opa, tá certinho. Vou jogar agora aqui. Mas você já ouviu falar que o pessoal de línguas normalmente é mais chato do que o pessoal de literatura? É. Eu já ouvi falar isso aí, que o pessoal de línguas é mais quadradinho que o pessoal de literatura, que o pessoal da literatura quer saber de nada da vida, gravidade, seriedade, compromisso. O pessoal da literatura é esculhambado demais. É isso que dizem, tá? É isso que dizem, não sou eu que estou dizendo. Então, gente, o nosso texto aqui, o nosso texto é do Aguiar e Silva, vocês já foram anteriormente apresentados a ele, né? Nunca mostrei a foto do moço, que tem 80 e alguma coisa, né? Mas nunca fiz uma apresentação formal dele, eu acho. Fiz? Quando a gente falou sobre para-literatura? Não lembro, não. Não? Tá. O Aguiar Silva, ele foi professor, né, na Universidade de Coimbra, foi onde ele desenvolveu boa parte do percurso acadêmico dele, né? Ele começou a carreira dele, continuou, né? Isso faz parte, toda a teoria da literatura dele e toda a carreira dele, né, se desenvolve junto a discussões sobre a poesia de Luís de Camões, tá? Ele foi discípulo, né, aluno de um dos maiores camonistas de todos os tempos, Costa Pimpão, um filólogo português, né? Quando vocês pegarem o Lusíadas, o texto da lírica camoniana, tem grande chance de vocês pegarem o texto fixado, né, pelo Costa Pimpão. Se vocês digitam Camões Sonetos no Google, vai aparecer um PDF, né, disponível em algum domíniopublico.gov.br, qualquer coisa assim, tá? E a edição que vai aparecer lá é justamente a do Costa Pimpão, né? Portanto, uma pessoa que fez teve um percurso acadêmico, né, de relevância global para a língua portuguesa. E o próprio Aguiar e Silva, né, quando ele começa a desenvolver essas reflexões sobre teoria da literatura, esse é um contexto em que a teoria ainda não existe como disciplina, tá? Esse livro completou 50 anos, né, há alguns anos. Eu tive a alegria mesmo de ser, e o orgulho, alegria e orgulho de ser convidado, né, para falar sobre esse professor num evento muito curioso, organizado pelos alunos dele, né? Portanto, os alunos dele são todos os caras de 60 anos, né?
E, e aí enfim, por conviver, trocar uma ideia com a Aguiar e Silva, eu vi umas histórias da vida dele, né? E é uma figura assim muito interessante. Ele era muito, muito novinho quando ele começou a escrever isso, né? Muito novinho mesmo. E dizem que ele dormia 3 horas, né, por dia, enquanto estava organizando os cursos dele, tal. Ficava até... Tem outras histórias assim, né? E a esposa dele, a gente estava almoçando e disse: ah, isso aqui o Vitor adora tararau, cozinhar, né? E explicou que a técnica de culinária do Vitor Manuel era pegar 4 receitas, contrastá-las, tá? Ele quer cozinhar não sei o quê, arroz de pato, né? Aí ele vai pegar 4 diferentes receitas, vai fazer os processos mentais dele lá, né? Aplicar, realizar certas seleções, né? E aí ele vai fazer a receita e tudo direitinho. E ele gosta muito de cozinhar. Segundo a esposa, a neta estava lá também. Enfim, é um cara assim muito inteligente, tá? E para mim o mais curioso nele é que ele se situa entre 2 universos. Eu olho para a obra de Aguiar e Silva e vejo isso muito claro, né? No Brasil a gente tinha uma disputa nos anos 60 até os anos 80 sobre qual era o lugar da teoria da literatura dentro, né, da universidade. Se vocês pesquisarem sobre isso, vocês vão ver que nos anos 80, anos 90, até o início dos anos 2000, a gente continua discutindo, né, qual é o lugar da literatura. O último volume que saiu sobre isso chama-se justamente isso, né? O último volume que saiu sobre essa discussão no Brasil chama-se O Lugar da Teoria Literária, da Literatura, ou Teoria Literária, né? Que é do André Sequinel. André Sequinel é um grande professor, né, do Sul. Agora não consigo lembrar, acho que ele está no Paraná. E essa é uma discussão, portanto, em aberto, né? Qual é o lugar institucional da teoria da literatura? No Brasil, portanto, a divisão era entre uma disciplina que ofereceria ferramentas para o estudo da literatura, tá? Ou seja, o que interessa na teoria é você usá-la, aplicá-la para alguma coisa, né? E o outro sentido é o de que a teoria constituiria um campo amplo de reflexão sobre a natureza da literatura, ok? Ferramenta, um negócio que você vai usar, você precisa das categorias analíticas para fazer a análise de um texto em prosa. Aí você pega Pente, né? Eu sempre passo isso porque eu acho esses mecanismos, essa mnemotécnica, né? Mecanismos mnemônicos são muito bons. Pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Né? Aí dentro do enredo você ainda tem subdivisões que dizem respeito ao estado incoativo do negócio, clímax, desfecho, né? O nó antes do clímax. Enfim. E teoria da literatura seria, né, um modo de elaborar essas ferramentas de modo preciso para a gente discutir literatura. E a visão dela como uma disciplina por si própria, né, como um campo de reflexão, já assinala outra coisa. Quer dizer, eu não preciso somente pensar o regime, né, os textos literários, dentro de um regime de recepção pré-estabelecido, né? O que a gente vem fazendo simplesmente. Eu posso utilizar o espaço da teoria para questionar o que vem sendo feito, né? Como a gente vem fazendo. E aí, nesse sentido, que é o sentido mais forte, o sentido com que a teoria nasceu, de fato, né? A teoria consiste numa espécie de metacrítica, né? A teoria é como a gente pensa constantemente sobre como a gente está pensando e julgando a literatura e todas as outras manifestações, né, que se vinculam a ela, como o ensino, como a investigação, por aí vai. E o Aguiar e Silva, isso fica muito claro aqui, né, na teoria da literatura dele, ele está entre esses 2 universos, né? Por um lado,
espero que vocês, quando vocês pegam os livros, vocês olhem bem os índices, tá? No caso, não está no começo desse arquivo, tá no final do outro arquivo. Né? Se vocês olharem para os índices, vocês vão ver aqui, ó, lá no final, conceitos de literatura e literariedade, sistema semiótico, comunicação literária. Isso é um modelo que ele está construindo. Aí vem, né, depois as discussões mais específicas sobre gêneros e história literária. Então, dá para ver que ele tem esse olhar do campo, ele se preocupa com o campo e ele não coloca os conceitos em termos normativos. Né? Ele não vai dizer tem de ser assim, tem de ser feito assado, tal, tal, tal. Mas a forma como ele tende a organizar o campo é sempre com essa força, essa intenção centrípeta, né? Em vez de ampliar as reflexões sobre o que ele vem desenvolvendo, ele quer fechar. Ele não quer deixar, né, lacunas na discussão, tá? Eu estava falando com um colega de vocês ontem, só para a gente trocar mais uma ideiazinha antes de entrar no texto propriamente. Estava falando com um colega de vocês ontem e ele disse: eu não entendo muito bem isso da anteontem, tá? Ele diz: eu não entendo isso de teoria da literatura, né? Porque ele, quer dizer, em um certo sentido, eu vou especificar, né? Porque nas ciências, né, teoria é um negócio que unifica os processos de estudo, os planos, né, de ensino e coisas tais. Então, a teoria unifica. Mas a teoria da literatura, quando a gente faz a disciplina de teoria da literatura, parece que a gente sai mais perturbado depois disso. Alguma coisa assim. Eu não disse perturbado, eu vou ficar com perturbado porque eu achei mais interessante da perspectiva do que eu quero indicar aqui. Parece que a gente sai mais perturbado com isso, né? Porque, de fato, a teoria não permite a estabilização de preconcepções a respeito do objeto literário. E nenhuma teoria em humanidade faz isso, né? Como disciplina, a gente está discutindo aqui várias teorias. E dentro das humanidades, né, em letras, em psicologia, em história, no que seja, a gente vai encontrar teorias locais, né? Como a gente disse lá no começo, elas organizam localmente os nossos acessos, né, a certos objetos. No nosso caso, a literatura e tudo aquilo que está relacionado a ela. Mas nem sempre o Aguiar e Silva leva isso às últimas consequências. Tá? Isso aqui, para mim, é muito claro nesse capítulo inicial. Tá? O que vocês acharam da leitura, gente? Então, eu achei uma leitura. Tipo assim, a primeira vez que eu li, eu achei muito complicado. Você leu mais de uma vez? Não, é porque eu tava pensando em fazer o trabalho sobre isso. Calma, Não, calma. Eu não sou não, tão tudo tranquilo. dedicada, sei. Não, tudo tranquilo. Eu acho ótimo, né? Se fechou, eventualmente manda para mim as citações, porque eu não fechei isso aí não, cara. Cara, eu tava lendo outros textos teóricos por causa do seu trabalho. Uhum. E aí tipo assim, eu acabei, na real, ficando confusa. Graças a Deus. Porque tá, eu tive um conceito mais ou menos do que seria. Não um conceito, né? Porque é muito difícil definir o que seria uma literatura. Mas, tipo, para mim, quando eu tava tentando entender o que era literariedade, para Uhum. mim envolvia obras também não literárias que tinham uma espécie de não sei, ali de valor literário, mas também eram obras não literárias, entende? Mas, pelo que eu entendi desse texto do Aguiar e Silva, ele fala que são só textos literários, mas que não tem sistema semiótico. Como não tem sistema semiótico? Pois é, boa pergunta. Tá, Foi o que eu li. você tem a página aí? Peraí, um minuto. Porque aí você fica com essa paginazinha, a gente chega lá e discute especificamente isso.
tá? Eu achei interessante a sua observação, né? Eu anotei aqui do ladinho, no meu papelzinho, tá? Os pontos. Esse ponto da literariedade a gente vai chegar, né, daqui a mais, certo? Mas você quer acrescentar mais alguma impressão, Ana Bia? Não, assim, Eu estou não, acho anotando que aqui não. para a gente discutir Ai, que bonitinho. na coisa. Não, acho que para mim, eu fui lendo todo o texto e o que... É porque eu sempre busquei, tipo, o que seria literatura? Eu sempre quis uma definição sobre isso. Tá, então Então, deixa eu anotar a sua pergunta aqui, que a gente vai discutir isso. O que é literatura, essa pergunta? e Tá. eu já li outros textos sobre o que seria literatura. E meio que não há uma definição. Mas eu até encontrei um texto, acho que foi do Eagleton, que ele Aham. fala que tipo, são os valores da sociedade que meio que definem o que seria literatura Uhum. ao longo do tempo. E eu gostei dessa definição. Aí eu me aquietei um pouco mais. Então, quando eu li esse texto, eu já li meio que, como eu posso dizer, sabe, meio que tipo assim, deixa o que ele vai tipo me responder o que eu quero saber. E, tipo, foi meio que já com um, sabe, um destino, sabe? Uhum. Tipo, eu já fui tentando procurar Mas por algo que no que você quer texto. saber o que é literatura? Não sei, porque eu sou uma pessoa que sempre quis saber o que era esse Não, negócio. eu acho muito interessante. Eu também, sempre que me deparo com coisas, quero ter uma certa propriedade, vamos dizer assim, né, para tratar dessas coisas. E saber o que é ter essa propriedade. Mas se a gente começar a fazer certas perguntas aqui, a gente começa, né, a gente vai perdendo a possibilidade de limitar. Por exemplo, o que é uma pessoa? Aí a gente vai procurar ancorar, né, a definição de pessoa em algum índice, né? Vai algum tipo de índice, não, melhor dizendo, talvez código, talvez um repertório, uma enciclopédia no sentido de eco. Né? Você pode atualizar, abrir ali o verbete de enciclopédia e você vai ver que tem vários pontos. Em tal situação, em tal situação, em tal situação, né? Portanto, pessoa, de uma perspectiva jurídica, pessoa, da perspectiva do uso lexical, né? De onde vem a palavra pessoa, a gente começa a situar. Mas se a gente vai ainda pormenorizando, tá, entendi. Pessoa é assim, assim, assado, pode haver uma pessoa jurídica, mas há uma pessoa física converge com a ideia de indivíduo. Se distar, o que é o indivíduo? Né? Na filosofia escolástica, indivíduo é precisamente aquilo que não tem mais definição, certo? Quando você chega ao elemento individual, isso quer dizer que aquilo não cai sob nenhuma outra categoria, né? Você tem os universais, você tem as concretizações progressivas desses universais através de categorias, e quando você chega lá na ponta, lá no extremo, né, da coisa, você já não tem mais como exprimir a diferença ali, né? A ideia que a gente tem de átomo era essa, né? Átomo como um negócio indivisível, um negócio que chega lá no ponto e não tem mais, né? Quando a gente também não tinha o conceito de elétrons e coisas tais, né? O átomo queria dizer isso. Chegou no átomo, não tem mais o que dizer, né? E certos conceitos com que a gente opera, né, e que definem a humanidade, eles são todos assim. O, a gente, primeiro, são, portanto, dois fenômenos aqui, né? Literatura é uma coisa que pode se prismar de diversas formas, tá? A gente pode olhar por um prisma do valor social que tem, a gente pode tentar dar uma definição puramente linguística de literatura, né? E por aí vai. Tem vários prismas. Esse é o primeiro sentido, né? A gente pode olhar para a literatura de vários modos. E depois tem um outro sentido, tá? Fora a gente ter essa perspectiva de fora,
a gente também pode ver que a literatura, como um conjunto de fenômenos, ou um sistema, ou uma memória histórica, uma tradição cultural, ela está submetida precisamente àquela abertura radical que é característica da humanidade, né? Eu acredito nisso aqui hoje como sendo válido, né? Mas amanhã o homem do futuro vai rir das minhas convicções, né? A nossa moralidade hoje não tem nada a ver em quase nenhum sentido, né? Com os contextos em que muitos dos próprios conceitos de moralidade que a gente tem surgiram, por exemplo, o conceito do pecado, né? A gente tem conceito de imoralidade, mas não tem o conceito de pecado como sendo, como sendo uma força social, né? O pecado, por exemplo, na Grécia, em Roma, tal, ele é coletivamente experimentado, tá? Portanto, se um membro da elite tem pecado, ele atrai alguma coisa para ali, ele comete alguma coisa errada, ele tem que ser banido, né? A gente vê como exemplo desse pecado que traz maldição para o coletivo a ação de Érico, tá? Na Roma Antiga, a mesma coisa. O pecado persegue as famílias, né? Ainda existe um certo caráter coletivo do pecado, né, no catolicismo, porque existia a mesma noção, né? O povo de Israel está em pecado. Portanto, vamos, né? Deus vai lá e pune o povo de Israel. Ou o pecado do indivíduo mesmo. O indivíduo que pecou, ele tem que ser banido, ele tem que ser excluído, ele tem que ser punido, tem que ser expiado, né? Cometeu lá adultério, matou uma pessoa, tem de ir lá e matar o bichinho para poder compensar, né, a indignação que Deus está sentindo e restituir, né, as condições de equilíbrio do grupo, tá? Hoje não tem nada a ver com isso. A nossa moralidade passa completamente longe de qualquer noção de que eu cometi um erro, que vou ser punido por isso, que eu preciso ser expulso do grupo. É claro que tudo isso permanece como força inicial, mas não tem legitimidade, né? E mesmo a imoralidade, mesmo a nossa imoralidade hoje, ela não é tão imoral assim. Ela é situada para certos grupos. Por exemplo, se alguém me diz, tal pessoa está numa relação poliamorosa, eu vou dizer, bom para essas pessoas todas que estão se divertindo a dessa, né? Eu não vou ficar preocupado com a vida dos outros, né? Embora eu particularmente subscreva um conceito estritamente monogâmico de relação, como sendo ideal, pelo menos para mim, né? Portanto, mesmo a nossa moralidade, ela relativiza. E um conceito como de literatura, ele é muito mais fluido do que os conceitos da moralidade, né? Porque a moralidade sustenta o edifício social. Já a literatura, ela é um fenômeno que historicamente se exclui das práticas que asseguram, né, a reprodução da sociedade. Portanto, a reprodução da espécie, a reprodução em termos materiais, biológicos, você trabalhar para comer, para se reproduzir, né, para sustentar os seus filhos, para que eles possam trabalhar, comer e se reproduzir, que é isso que o proletário faz, né? Portanto, a literatura ultrapassa essas questões de sobrevivência e reprodução, né? O mundo utilitário, o mundo em que tudo se torna instrumento desse processo. Aí ela fica absolutamente aberta. Qual é o meu ponto aqui? É que fora os diversos recortes que eu posso fazer do que seja literatura, o próprio fenômeno, ele próprio, apresenta uma abertura muito mais radical do que as outras coisas, né, que eu estou indicando, né, que eu poderia indicar no lugar, né? A literatura, ela é muito mais aleatória, contingente, arbitrária em todas as suas construções, né, do que o discurso científico, né? Você abre um romance, você vai encontrar a história ali de uma pessoa, de uma figura, aconteceu X, aconteceu Y, isso pode ser expresso, construído de diversas formas, né, que não passam pela necessidade de expor argumentativamente um assunto. Usar a bibliografia e colocar referência no final. Muito embora eu já tinha visto poema com referência bibliográfica e tal, eu achei uma pira, né, quando encontrei esse tipo de manifestação jocosa, né. Então, eu começaria dizendo algo como isso. Literatura é um negócio em aberto, né?
E por isso, em muitos sentidos, se evade ou evade-se, né, a definição. Tá? Eu apresentei o texto do Aguiar e Silva justamente porque ele mostra uma força nesse sentido que é brutal. Faz um levantamento histórico que lembra aquela cena no Tropa de Elite, né? Stratégie do grego, stratégie no russo, stratégie. Em francês foi como eu comecei, né? Stratégie no alemão, strategy no inglês, estratégia no espanhol, e pum, 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 e você fica, tá, cara, quando é que isso vai parar? Essa é a história do lexema, massa. Literatura designa, essa é a melhor, eu vou colocar agora na nossa telinha, tá? Literatura designa objetos muito diferentes, né? Como a gente tinha visto lá na discussão sobre literatura e paraliteratura. Né? Da mesma forma como você tem paraliteratura, literatura de massa, quais eram os outros? Subliteratura, infraliteratura, literatura popular, enfim, os kits, né? Ele trouxe vários conceitos lá que procuram delinear uma coisa que a gente vê meio sem forma. E ele vai dar forma, né, a esses conceitos, dizendo tudo isso é para literatura. Tá? Então, você tem vários conceitos que vão mapeando um campo. Aqui você tem uma palavra só, né, que é utilizada em vários sentidos distintos. Né? A gente diz a literatura médica, ou seja, ou jurídica, né, aquilo que foi produzido numa determinada área do saber. A gente diz a literatura brasileira, ou seja, um recorte nacional, né, daquilo que teria sido produzido como literatura por pessoas no Brasil, ou literatura feminina, ou de terror, tal, certo? A gente, às vezes, também fala em literatura como o conjunto das obras mesmo, não simplesmente o conjunto que ele separou aqui, né? Epocal e conjunto autoral e tal. Entende? Há muitos usos para essa expressão que sempre vão indicar objetos diferentes uns dos outros. Né? Mas isso eu não estou querendo dar uma resposta à sua inquietude a respeito do que é literatura. Tá? Eu tenho a minha própria resposta, que é mais ou menos estabelecida, certo? Também a respeito disso. Né? E não é muito próxima do Aguiar e Silva. Né? Eu fui para esse colóquio organizado sobre ele, porque eu fui orientando dele que organizou o colóquio. Acaba sendo isso, né? E eu sou uma das poucas pessoas que vem discutindo teoria da literatura assim, hardcore, né? O Nabil discute literatura, teoria pura e dura, né? Mas eu não estou vendo muito mais gente atualmente discutindo só teoria da literatura, né? E o que eu queria dizer com isso, meu Deus? Congresso, conceito de literalidade. Eu mesmo discordo dessa perspectiva que ele sustenta aqui, né, e que ele conseguiu transmitir, né, para os alunos dele. Agora, os alunos do Aguiar Silva, você já vai ver, ou você veria, que eles fazem parte de um outro quadro já. Eles não têm essa tentativa centrípeta, né, essa tentativa conceitual ou força conceitual centrípeta, tá? Eles pegaram essas discussões do Aguiar e Silva e ampliaram as discussões, né? Especificamente com respeito a esse conceito de literatura do Aguiar e Silva, eu digo que, para mim, não existe nenhuma fundamentação antropológica para tratar como literatura Homero, para tratar como literatura qualquer outra coisa. Só hoje. Tá? Hoje a gente pode ler essas coisas, né? Porque a gente aburguesou o universo ao nosso redor. Tá? A gente digeriu o universo. Né? Da mesma forma como o capitalismo se apropria, engloba, envolve tudo, né? Os nossos conceitos têm essa força colonizadora. Tá? Você dizer que um canto indígena é literatura oral é rebaixar, né, o canto indígena. Mas vamos entrar aqui
no que a Maria Júlia disse. A Maju disse, minha professora de Teoria 2, a gente tem professores de Teoria 2. Professores de Teoria. Tem Carmen, tem a Ieda, tem a Carol. Quem foi? Ieda. Né? Eu gosto muito da Ieda. Não conheço pessoalmente, mas gosto muito da pessoa, da figura e tal. Ela dizia, né, que muitos conceitos de teoria eram apenas por questões políticas. E é correto. Né? O paradigma de que o nosso Aguiar Silva faz parte, o paradigma ou a matriz disciplinar a que ele pertence, tá? Procura encontrar, né, certos universais para definição do que seja literatura. Por que são importantes universais para definir literatura, gente? Conceitos universais, um negócio que pertence a todas as épocas. Por quê? Podem lançar hipóteses. Às vezes a gente começar a falar é precisamente como a gente vai coisando isso, porque é atemporal, tá ligado à temporalidade. Mas por que ela tem de ser atemporal? Né? De onde surgiu a ideia de que alguma coisa é atemporal? Eu acho que tem coisas que, tipo, não mudam com o tempo. Tipo, certos fatores sociais que Eu fico continuam muito assustado com a sua observação. Em particular, eu acho que... Me assusta muito que as coisas não mudem com o tempo. Não, tudo muda com o tempo, mas tem certos, por exemplo, sei lá, certas coisas que, tipo assim, elas mudam, mas continuam sendo um problema para a sociedade, entendeu? Então a gente continua debatendo. Então elas estão mudando? Estão, mas a gente continua debatendo elas, entendeu? Seria, tipo, mais ou menos isso que eu quis dizer. Então são, tipo, discussões que são, tipo, meio que atemporais, porque elas mudam, mas continuam sendo coisas que precisam ainda ser modificadas mais ainda. Seria mais ou menos isso. Entendo. Eu acho que seria isso, como algo meio que universal, sabe? Porque eu acho que a literatura, ela debate sobre esses assuntos também. Esses assuntos que sempre vão ser debatidos. Você, tá. É um pouco social. Não, eu percebo. E não discordo do que você está falando. Eu talvez consiga exprimir isso de outro modo um pouco, né? Há certos problemas, certas questões, conceitos, né, que têm uma história longa, né? Por exemplo, pensa no amor, né? O amor é um bom conceito para a gente pensar, porque nos últimos, sei lá, 60, 70 anos, houve uma mudança assim radical na forma como a gente pensa as nossas relações amorosas, o que é a família, o que é o casamento e coisas tais, né? Radical mesmo. Muita coisa se conserva, né, de uma certa tradição, né? Muita se desenvolve. Mas o que a gente vê também, né, quando a gente olha para o espaço mais amplo da história, é que o conceito de amor, tal como a gente continua desenvolvendo hoje, sofreu uma espécie de shift, uma espécie de mudança acentuada dentro de um determinado quadro. Tá? Até um exemplo dos meus avós é o namoro deles, né, foi acordado entre as partes, entre os meus bisavós, né, e era feito com as figuras sentadas lá, a família, né, os meus bisavós e os meus avós, sentados todos juntos, conversando uns com os outros. Isso era namoro, né, no início do século XX, cara. E se você recuar um pouco mais, você vai ver que nem passava por esse tipo de trato, né? Na verdade, o conceito de amor não existia como tal, na prática, como um sentimento que tal. A gente encontra na literatura, encontra, mas e na sociedade a gente encontra como uma força que existe, como uma coisa que eu consiga dizer todo amor é válido, todo amor é legítimo, entende? Essa busca que a gente tem hoje, eu não sei se a geração de vocês tem hoje,
Honestamente, eu desconfio muito quando eu olho assim, eu fico ouvindo, reparo, penso, pô, mas se calhar eu já era meio velha guarda, tá entendendo? Na minha geração. Né? Essa busca que a gente tem por encontrar uma pessoa que corresponda assim, que seja assado, que seja uma força na nossa vida, né? Esse conceito de amor, ele é recente. A gente tem uma palavra que vem desde a antiguidade, tá? Essa palavra amor, ela é latina, né? Portanto, tem seus 2000 e tal anos, 2200, 2300 anos. Amor, tal qual a gente a usa para as mesmas situações que a gente usa, né? No entanto, a forma como ele é praticado, pensado, desenvolvido, né, enquanto um conceito social, vamos chamar assim, né, não simplesmente uma definição, mas algo que pertence ao universo de fato das práticas humanas, um conceito. É completamente distinto daquilo que a gente tem hoje. Certo? Então, eu entendo que você está chamando de atemporal, né, e você diz que o atemporal muda, mas essa mudança não é justamente o que temporaliza, né? Tem uma história longa, talvez. Mas tem outras coisas. Pensa no universal, não simplesmente nessa permanência do problema, da questão, como você colocou, né? A questão do amor, a questão de se sentir amado, ela é transversal, tá? Todos os seres humanos querem se sentir, em alguma medida, amados. Faz parte de como a gente funciona biologicamente, tá? A gente tem o ocitocina, é um neurotransmissor que está associado a essa vinculação emotiva, né? Ocitocina, ela é liberada quando a gente toca nas outras pessoas, quando a gente olha no rosto delas, tá? Quando a gente abraça, ou se aquece um pouco, tá? Aquecer-se um pouco, ficar de cobertor, tá? Produz ocitocina. E quando a gente faz sexo também, né? Sexo é basicamente o da ocitocina, tá? Todas essas atividades, elas produzem esses neurotransmissores que estão associados à experiência de bonding, de vinculação. Então, todo ser humano quer ser amado, tá? Mas as minhocas também. As minhocas também apresentam ocitocina, né? Como um neurotransmissor que regula precisamente o contato entre elas, porque elas são cegas, né? Então, elas seguiam umas às outras, tocando, dizendo, oi, mulher, vem para cá. Ou homem, né? Ou homem, porque minhoca, enfim. Né? Vem para cá, certo? E aí é que tá. Existe um certo universal aqui em jogo, né? O universal, todo homem quer ser amado. Todo ser humano quer ser amado. Todo ser humano precisa, merece amor, carinho e tudo mais, né? Isso é universal. Agora, isso é temporalizado para muitos efeitos, vamos dizer assim. A mesma coisa com a morte, né? Esses são os universais, assim, de que a gente não escapa. Nascer e morrer. Tá? Isso é realmente universal. Não existiu alternativa até hoje. Né? Nasceu, morreu. No entanto, cada cultura vai integrar esses universais, né, dentro dos seus contextos particulares, tá? E vai dar um uso a isso, né? Vai dar uma significação. Acho que o grande lance da cultura humana é atribuir, né, significado aos fenômenos ao nosso redor, as coisas que acontecem, que a gente tem que explicar, e as coisas que a gente vive também, né? Portanto, o universal da morte. A gente vai ter culturas que vão celebrar a morte como uma passagem, né? A gente vai ter culturas como a nossa, que vão lamentar a morte como sendo espécie de perda. O cara tinha 100 anos, morreu, tal, vou sentir falta. Eu digo, tudo bem, eu percebo o sentimento da família, tal, mas é assim, o fato da gente sentir falta de uma pessoa que estatisticamente deveria ter morrido muito antes, deveria, da perspectiva estatística, né, mostra um pouco, né, de como os nossos sentimentos eles já não se regulam, né, dentro dessas práticas que permitem que a gente faça sentido das coisas, tá? Aí a gente diz, vou sentir falta, mas a gente se consola porque está no céu, coisa e tal. Tudo isso vai sendo matizado, tá? Mas no geral a sensação que a gente tem da morte é a sensação da perda irreversível, né? Dificilmente celebrar a morte, comemorar a morte de alguém,
né? É algo culturalmente aceito pra gente. Só quando você é um filho da puta, né? Aí você diz, morreu, kkkkkkk, né? Aí sim, isso acontece, né? Essa coisa do bandido bom e bandido morto, né? Enfim, sem querer entrar aqui em matéria política, não fiz nenhuma alusão a nada, é ano de eleição, a gente não pode ficar falando, daqui a pouco eu tomo um processo, né, por ter feito uma crítica. Liberdade de cátedra, não pode me processar por isso. Mas vamos lá. A coisa do atemporal, né? Então, você está certa nesse ponto, tá? A teoria em Aguiar e Silva, ela se preocupa por estabelecer um fundamento atemporal universal à literatura. Tá? A história da literatura seria a concretização desse negócio atemporal que é a literatura. Dá para entender? Sim. Né? E ele vai tentar, né, discutir isso. Deixa eu ver a página. Não, vamos para a próxima sessão, tá? Antes da gente entrar nessa coisa de um conceito atemporal de literatura, tá? De um conceito universal de literatura. Passar mais um pouquinho. Vocês têm questões, gente? Tem mais observações para fazer nesse início? São todos bem-vindos. Por favor, façam. Até porque eu já dei essa aula antes, tem uma versão gravada dela. Talvez fosse interessante aqui a gente procurar outras questões. E aí, no final, a gente pensa, pô, mas essa aula aqui, a outra aula, dá para fazer um saldo e pensar. E essa sessão, gente, sobre a história da literatura, né? A história do desenvolvimento do conceito. Cadê? Perdi a janelinha. Né? Gênese histórico-cultural do conceito de literatura. Que tal? Vocês me dão licença, eu vou buscar outro café, gente. Só um instante. Pensem aí na nossa gênese, tá? Oi, e que tal a nossa gênese? Que questões vocês encontram? O que é que vocês acham da historinha que o Aguiar Silva faz? Tipo, quando ele falou da parte da ciência, tipo, eu realmente não tinha pensado que antes
É porque eu acho que teve um período que tudo era considerado literatura, não era isso? E Você filosofia? continua o seu raciocínio e aí a gente... Tá bom. É porque ele fala alguma parte que, tipo assim, agora não se aceita mais a ciência dentro da literatura, alguma coisa assim. Uhum. E aí. Você tá em inglês? Ah, não, a parte que tá em inglês. Ah, tá. E Você quer aí. que coloque em alguma página específica? Não, 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 é porque eu acabei de olhar essa página, tô olhando a minha. Tô, tipo, Ah, com duas páginas paralelas. E aí. Enfim. Só que, tipo, beleza. A parte da literatura, o fato de ela poder não precisar ser necessariamente científica e tal, ok. Mas aí eu acho que ele vai contando essa história da literatura dessa forma, tipo, o que era antes, o que foi ocorrendo e tal. uhum. Só que em algum ponto que eu discordei, que agora eu não me lembro qual, que Hum. ele fala da arte, tipo, do fato tipo assim, da arte ser desvalorizada, tipo, alguma coisa assim. E eu não entendi muito bem isso. Tipo, por que a arte foi desvalorizada? Para mim, a arte sempre foi valorizada. Se você puder me mostrar Tá, pera, peraí. o trecho, eu talvez possa entender melhor, tá? Eu vou jogar aqui na tela, vou tirar um pouco do texto do Aguiar Silva, eu vou jogar na tela uma coisa para vocês. Ops, eu tinha de primeiro abrir o negócio, né? Tá, vamos lá. Vocês estão vendo isso? O sistema figurado dos conhecimentos humanos são árvores. Estão Sim, vendo? sim. Né? E essa primeira seção chama-se entendimento, né? Aqui a gente está dentro de primeiro uma noção de ser humano, né, dotado de três faculdades: a memória, tá? A memória é a capacidade de recuperar as coisas, né? A imaginação e a razão. Na Idade Média, imaginação e memória convergiam, tá? Porque imaginação é a capacidade de você sintetizar imagens na sua cabeça. E a memória, tá? Não é senão, né, essas imagens sintetizadas do passado, tá? Então, imaginação é uma faculdade que se sobrepõe parcialmente à memória, né? Mas já aqui, nesse contexto, no século XVI, eu acho que é do final do século XVI, se não for final do século XVI, não, cara, desculpa, não, eu tô confuso a respeito me fugiu agora o... Mas, enfim, é desse contexto. Na verdade, eu acho que é do século XVII mesmo, né? Você já tem a divisão da imaginação como sendo um negócio à parte, tá? Aí você tem esse conceito, memória, essa tripartição, né? Memória, razão e imaginação. E, depois disso, você tem outras subdivisões. Subdivisões. Veja que a palavra literatura não aparece aí. Não aparece. A gente tem a histoire, que está no francês, né? História. A gente tem... O que mais é interessante aqui? Usos da natureza, lá embaixo. Ó. Memória, né? Desce lá embaixo, tem usages de la nature. Né? Portanto, tem as arts, tem o métier, né? E tem as manufactures. As manufaturas, os ofícios, o métier, né? E as artes, as técnicas. Portanto, veja que a arte aqui ela está sendo entendida como um uso da natureza. E veja que não havendo um conceito de literatura, a gente tem um conceito de poesia, né? É mais engraçado ainda porque a gente tem esse conceito de gêneros, né? Quais são os gêneros? Vocês lembram, gente? Quais são? Não dá para ler nada, nada, nada? Será que eu consigo? Não.
A gente só consegue ler Antoine Dumont, Vê se você consegue aumentar. Memoir, Raison, só isso. Aqui, ó. Consegue? Mémoire, raison. Agora dá para ler um pouco do que cada um significa. Pronto. Aqui, mas se vocês estavam assim, não existe, por exemplo, aqui aparece uso da natureza, né? Bem aqui no final, artes, né? Aí quando você olha aqui, né, as artes, né, da razão, a razão se especifica em artes, portanto em técnicas, arte de reter, né? A razão permitiria que você construa uma forma de reter a sua memória, né? Então você tem a memória, a natural e a artificial, e você tem os suplementos da memória, por exemplo, né, que são os escritos, e dentro dos escritos, o alfabeto, né, aí dentro disso, as artes, as técnicas de imprimir, de ler, de decifrar, até chegar à ortografia. O que eu estava dizendo aqui é que também não existe, esse foi o ponto que eu fiquei, né, agora, não existe uma noção de literatura como a gente tem hoje. Você tem a poesia, ela pode ser sagrada ou pode ser profana. Independente disso, né, ela se divide em três: narrativa, dramática e parabólica. Esses são os três gêneros com que a gente lida hoje. Que três gêneros vocês lembram aí das outras disciplinas de TL? Além da narrativa? O que você quiser. A gente faz vários recortes, mas normalmente a gente gosta das coisas em três. Eu gosto das coisas em três. 3 ou 4 é um bom número para mim. Porque eu sempre divido um dos termos em 2. Então é sempre 3 ou 4 na minha vida. Mas sim, quais são os gêneros? Só em TL? Em TL. Ih, gente. Ah, Você tem lembra? ensaio. Não, esses são de fato, esses são gêneros textuais. Ah, você né? está falando de tipo textual, verdade. Eu tô perguntando daquela divisão clássica dos gêneros que aparece lá em Aristóteles, por exemplo. Ah, tá. Lembra? A gente tem o épico, o lírico e o dramático. Lembra disso? E aí, como a categoria do épico ela foi transformada, a gente fica com o narrativo, né? Mas aqui, vejam só, ele tem o narrativo, o dramático e cadê a lírica? Tem o parabólico aqui, o fazer parábolas, o contar alegorias, mas não tem, né, a lírica como sendo uma subdivisão da poesia. A lírica aparece aqui, essas formas, ó, os poemas, madrigais, epigrama, tal, aparece como parte da narrativa. Para a gente é meio doido pensar, pô, poesia lírica, parte da narrativa. Se você for olhar um poema, né, muitas vezes vai trazer uma micronarrativa de um evento, de um acontecimento significante da perspectiva, né, da vivência emocional, sentimental ali. Quando não são poemas argumentativos, em que a forma argumentativa predomina, né, o sujeito está dizendo: amo muito você, vamos tomar uma Coca-Cola, por que não? Veja só, eu sou um cara legal, eu bebo a minha Coca com gelo. Qualquer coisa assim. Né? Embora a gente tenha esses poemas com essa forma argumentativa, tentando convencer, né, o destinatário, a forma narrativa ela predomina dentro do próprio gênero lírico, ela é transversal, só que não é prosa. Né? Então, às vezes a gente substitui a tripartição de gênero de Aristóteles por narrativa, lírica e drama. Né? Às vezes a gente diz prosa, poesia e drama, né? Encenado, tá? Encenado. Mas o que eu estou querendo levantar com isso é precisamente questões como você colocou, né? Tudo era considerado literatura. É verdade, tudo era considerado literatura.
E você disse as artes eram valorizadas antes e hoje já não? Foi isso que você disse? Não, foi ao contrário. Tipo assim, ela era valorizada, teve um período que ela perdeu o valor, e hoje em dia eu acredito que ela seja valorizada. Eu, pelo menos, valorizo muito as artes. Assim, não sei se é só comigo ou se é algo. A gente tem sempre aquela distorção de ótica como estudante, como gente que está na universidade, né? Mas, assim, Bolsonaro vai para Não, Bolsonaro, a gente assim, boiada e vaquejada, a essas gente não porcarias, se. A gente né? finge que ele não existe. A gente pode botar ele, chutar ele pra lua. Ai, Não, não, respeitando todo mundo, tá, gente? Desculpa. não, nesse ponto eu eximiria a necessidade de respeitar, né? Por conta do... Ele está vindo aqui só como exemplo, tá? Ele é simplesmente um exemplo, né? Ele representa uma parcela grande da população brasileira, tá? Se as pessoas, se ele não tem 50% do apoio do país, é porque existe gente que ainda é de bem, tá? Gente que ainda acredita no futuro, tem esperança, gostaria de mudar alguma coisa, né? Porque a gente tem gente que não gosta de violência, tá? E é por isso que ele não tem o apoio da maioria esmagadora da população. Tem aquele conjunto dele, né, que exerceu pressão suficiente enquanto o resto do país deu de ombros e tal. Mas ele representa uma parcela relevante da população, né, que vai além simplesmente do ódio e do nojo que ele manipula sempre. E essa parcela não está interessada em arte. Né? O conceito que a gente vai ter, inclusive, fora do espaço acadêmico de arte, está praticamente restrito à produção cultural de massa. Né? Então, vou dar um exemplo. Tá? Eu vou sofrer um bashing depois disso. Anitta é artista no mesmo sentido que Picasso era artista, né? Romero Brito é artista no mesmo sentido em que a gente diz que Gregório de Matos foi um artista, um poeta, né? Portanto, não estou querendo colocar em causa o que a gente chama de artista hoje ou o valor da obra, mas perspectivar isso a partir desses casos limítrofes, tá? Porque Anitta é criativa e o Romero Brito tem um nicho, ele descobriu um nicho, né? Ele faz aqueles bagulhos dele, né? Portanto, vou respeitar isso em algum sentido. Mas a gente está falando de casos limítrofes. E quem está no meio, cara? Né? O cara que está fazendo a arte dele para vender na praia, ele é artista? Né? A banda de sertanejo ali, que não faz nada, só fica remoendo qualquer outra coisa que já tiver ouvido em qualquer outro lugar, misturando com alguma outra sequência sonora que fez sucesso, né? Esse artista, no mesmo sentido em que Camões, em que a gente diz que Camões era, Picasso, Da Vinci, né? Portanto, aquilo que a gente chama de arte e essa questão da valorização, né, elas pertencem muito à nossa ótica, né? Pertencem muito. Uma vez eu estava em Portugal e aí disseram, você é brasileiro, tal, vieram conversar comigo, adoro MPB. Aí eu, legal, do que é que você gosta? Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo é aquilo que definia naquele contexto, né? Vocês conhecem Leandro e Leonardo, né? Porque agora tem só o Leonardo, eu acho. Já tem uns anos que só tem. Não conhece Leandro e Leonardo? Quando você tem, Bia? Eu estou vendo. Mas quantos anos você tem? 21, tá.
É que eu não sei, cara, se ele saiu completamente de cena. Era uma dupla de sertanejo antiga, tá? Antiga. Eles fazem parte dessa primeira grupo de músicos sertanejos que alcançam o público massivo do país, tá? Portanto, exato, né? Eu também não escuto sertanejo, mas a gente sabe porque as pessoas cantam te amo, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. A felicidade, para mim, é você. Esse tipo de coisa, pô. As pessoas sabem, né? Assim, nunca ouviu isso? Nunca ouviu isso? Minha filha, você tem de jogar isso no YouTube. Gente, tô no nicho do K-pop, tá bom? Foi mal. Que não é ruim. É diferente, né, da gente, tá? Tem coisas muito interessantes sendo produzidas na Coreia. Eu também gosto de rock asiático. Mas, enfim, vê só. Meu Deus, como foi que a gente chegou a isso? Arte, artistas e tal, né? Portanto, essas noções, e você falou da sua alienação, é porque a gente produz, né, essas perspectivas que elas são deformadas pela nossa posição institucional. E a mesma coisa vale para o contrário. Você disse, eu acho que as pessoas valorizam a arte. No seu contexto, as pessoas valorizam, né? Quando você avalia a universidade, a universidade é o único lugar em que a arte ainda existe, tá? Porque a universidade e os museus, eles formam um sistema, ok? Quando você vai a uma galeria de arte, comprar o seu quadrinho, a sua escultura hiper cara, aquele cara que fez o quadrinho, a escultura super cara, passou pela universidade, tá? Isso aí é quase toda certeza, aplicou 5.000 teorias de arte e produziu aquela meleca lá, que está no quadro, certo? A banana com um silver tape. Ok? Portanto, a universidade é o único lugar em que a arte ainda existe e é respeitada no mundo atual. Né? Porque se não for isso, como eu li outro dia, eu peguei uma sinopse, A Enxadrista de Auschwitz. A Enxadrista de Auschwitz, esse era o título do livro. E a própria propaganda do livro trazia assim, se você gostou de O Gambito da Rainha e gostou de, aí se utiliza qualquer outra obra dessas de arte de massa sobre o Holocausto, né, Gambito da Rainha e não sei o que, o sobrevivente do Holocausto, você vai adorar, né, a Enxadrista de Auschwitz. E aí, cara, era uma mulher da resistência que estava lutando, que estava jogando xadrez, né, para lutar pela própria sobrevivência e se vingar das pessoas que destruíram a sua família. Você disse, uau! Uau! Né? Tipo, vocês percebem, né? Existe alguma coisa acontecendo aí fora da universidade que faz parte de um certo sistema, né? Foi aquilo que a gente discutiu com paraliteratura, mas que não pertence já ao tipo de racionalidade, né, com que esses produtos artísticos se foram desenvolvendo na sociedade burguesa, tá? Mas o meu ponto aqui com a nossa reflexão sobre história do conceito da literatura, e que era o propósito mesmo dessa aula, tá? É pensar como ele foi sendo desenvolvido, ele foi se articulando como conjunto de práticas durante o século XIX e que culminam, né, no estabelecimento da teoria da literatura ao se postular um objeto para essa teoria. Certo? Esse é o ponto seguinte, o ponto da literariedade. Né? No começo da aula, a Bia disse, falou do problema da literariedade daquilo que não é literário. Como é que foi que você disse, Bia? Você lembra? Lembro. Deixa eu só fechar a janela. Peraí, tá muito barulho. Eu vou, inclusive, passar. Voltei. Que a literariedade com a Guerra e Silvia tipo, no caso, são textos que não teriam um sistema semiótico, e de acordo com outro texto que eu li, seria
textos não seriam obras não literárias, mas que teriam tipo um conceito ali de uma espécie de, sei lá, não sei, não sei dizer isso, tipo um cheirinho de literatura, como é que eu posso dizer isso? Entendeu? E eu encontrei a página. Você encontrou? Qual é? A página 30 do texto. Tá. Do texto mesmo, né? Não do arquivo. Sim. Tá, perfeito. Mas essa é sobre a literariedade, a página 30? Isso, peraí, você passou, eu vi página 31. Tá aqui, ó. Tá aqui. Perfeito, aqui, ó. O que é literatura? Ora, falar-se de literariedade começa aí. Tá. Aqui ele vai explorar... Vamos lá. O que é literariedade? Essa é a primeira questão. E interessante aqui, porque isso diz respeito precisamente àquilo que a gente tinha visto antes, né, com o Jacobson. Em algum momento, Jacobson diz: o objeto de estudo da teoria da literatura não é a literatura, mas a literariedade. E no que é que consiste essa literariedade? Esse sufixo, né, que a gente tem a palavra literatura, a gente tem o derivado, o adjetivo derivado dela, né, que vem de letra, letera, né, é um substantivo, tá? Literatura, letra, literário, quer dizer, de letra, né, feito de letra. E aí a gente tem o literariedade, que é a qualidade de ter sido feito de letra, tal como a gente associa a ideia de literatura, tá? Portanto, literariedade seria uma propriedade das coisas apresentarem características literárias, tá? Então, por exemplo, seres humanos, tá? A gente normalmente define a nossa relação com as outras espécies, né, usando a nossa racionalidade como sendo um fator distintivo. Seres humanos são animais racionais, as outras espécies não são racionais, né? Ao mesmo tempo, a gente não nega traços de racionalidade às outras espécies completamente, né? Macacos se comunicam por língua de sinais. Eles conseguem fixar isso na comunicação e exprimir intenções, interesses e tal, tá? Conseguem se referir a si próprios. Isso é racionalidade. Vários animais utilizam ferramentas, né? Elaboram, a partir de elementos do ambiente, esquemas que modificam a relação direta com o objeto. Eles usam uma coisa para fazer outra. Tá? Uma coisa para fazer outra. Eles usam ferramentas. Isso é uma característica da racionalidade. Eles transmitem cultura. Negócio louco. A aprendizagem de um animal, dependendo da espécie, né, pode ser transmitida, né, por meios da cópia, da imitação de comportamentos, né, de um grupo a outro, de uma geração a outra. Eu crio ratos, né, eu tenho 8 ratos. E pegar um ratinho novinho, colocar dentro da gaiola com o mais velho, o ratinho novinho começa meio desnorteado, mas daqui a pouco ele aprendeu com o mais velho onde fazer o cocôzinho dele, coisas tais, né? Portanto, existe um traço, tá, de racionalidade em diversas espécies. O postulado essas faculdades estão todas reunidas no ser humano, mas as outras espécies também apresentam aqui e ali certas manifestações disso, tá? A mesma coisa aconteceria com a literariedade. A literariedade, né, é a propriedade que o texto tem de se configurar a si próprio como literário, né? Algo nesse texto é diferente do que é não literário. Então, ele reúne todas essas características da mesma forma como o ser humano define o que é racionalidade. A gente não definiu o racional a partir da nossa imaginação do divino. A gente definiu o racional a partir da nossa
imaginação de nós próprios, a nossa visualização de nós mesmos, né? É claro que a gente abstrai isso e vai dizer, tá, mas se o ser humano é racional, Deus é racional e transcendental, porque supera a nossa inteligência. Da mesma forma como a inteligência, né, humana transcende a inteligência animal, tá? Mas o núcleo duro disso aqui é o comportamento humano a partir do qual a gente extrai o conceito de racionalidade, tá? E o que acontece aqui, o Aguiar e Silva está criticando, muitas vezes, esse conceito de literariedade, ele não está ancorado, ele não está apoiado num sistema semiótico, tá? Ele está apoiado, né, num conjunto de obras ou soma de texto, ou seja, eu estou dizendo que esse texto aqui, sei lá, pega filosofia alemã. Sério, eu leio umas passagens assim de Hegel e eu fico... Pô, eu tenho uma cena com vários excertos assim, de textos que eu leio e vou copiando assim, coisas. E eu tenho muita coisa de filosofia alemã e Hegel, sobretudo, aí, porque sou poético. É um recorte de coisas poéticas que eu vou lendo, encontrando pelos cantos. E tem umas coisas extremamente poéticas. Eu digo, como? Né? Como? Então, quando Aguiar e Silva diz essa literariedade, essa propriedade de apresentar, essa possibilidade de apresentar, né, características literárias, ela existe em outros textos porque a gente tem uma ideia desse conjunto das obras já materializadas. Então, quando Hegel diz alguma coisa como, inclusive me disseram, e soa tão bem, né? O belo é a manifestação sensível da ideia, linguagem puramente filosófica, mas soa bem, é condensado, permite que eu defina cada termo e viaje nisso, da mesma forma como a linguagem na poesia é extremamente condensada, né? A condensação está aí. Uma outra coisa que Hegel diz, cara, é muito poético, ele começa a descrever uma cena assim, no meio da noite, uma cabeça rolando, um fantasma pálido, tal, ele termina dizendo, ou começa dizendo, e quando você olha nos olhos de um ser humano, o que você vê é essa noite eterna. Você diz, uou, pera, do que ele está falando? Né? Parece que ele está fazendo poesia ali, e ele está, na real, né? Ele está usando uma linguagem da época que tem força expressiva, né, para traduzir uma série de sugestões afetivas, né, a força do conceito que ele está tentando implementar, né? O ser humano é essa noite. Vocês entendem? Portanto, quando eu digo existe literariedade no texto de Hegel, existe, né, quando eu olho dessa perspectiva do que eu reconheço como conjunto de obras literárias. Eu digo essa linguagem, noite, olhar nos olhos, essa associação, né? Você está falando ali e justapor imagens, né? Uma cabeça sangrenta rolando, um vulto pálido, né? Toda essa conjunção, essa configuração, né, me remete a esse universo. Você falou do terror, né? A Ana falou do terror, me remete a esse universo do literário. Aí eu digo, há traços de literariedade aqui. E o que ele vai tentar desenvolver nesse ponto é falar da literariedade não como sendo esse conjunto de características que eu vejo, elementos que eu vejo nas obras literárias, tá? Mas de um sistema semiótico, né? O que é semiótica? Rapidinho, assim. Seria tipo signos, né? Algo que representa algo. E é por isso que eu não entendi quando ele fala que algo não é semiótico. A definição, o que ele diz é o seguinte: a definição que se dá de literariedade normalmente usa, né, da ideia de que literário são esses signos, a cabeça rolando, tal, né, porque a gente vê isso nas obras, e não como sistema semiótico. Quer dizer que quando eu estou usando literariedade, eu não estou pensando em termos de sistema, mas de um conjunto pré-estabelecido, né? É a diferença entre langue e parole, né? A langue é um sistema, é abstrato, né? São regras, são operações,
que estão mais ou menos ordenadas ali, né? E a parole, né, define o conjunto da fala, ou seja, das realizações, né, ou concretizações da língua numa situação específica ou conjuntos de situações. E o que ele está colocando... Oi, desculpa. Não, termina de falar, por favor. Não, o que ele está colocando é simplesmente isso, que normalmente se pensou literariedade como sendo algo que vincula um texto a essa parole literária. E o que ele está dizendo, não. O que é propriamente literário pertence a um sistema. Tá? Ele está discutindo dois usos de literariedade. Né? Tá dizendo que quem usa literariedade nesse sentido de que poético esse texto, está ignorando o fato de que o que define a literatura, né, é um sistema, e não o fato de ter sido usado num determinado texto. Deu para entender? Tipo assim, eu entendi, mas ao mesmo tempo eu estou um pouco confusa. Mas, de qualquer forma, eu entendi o que você quis dizer quando você falou assim, a literariedade como um conjunto de metáforas, meio que isso, sim. Mas é porque quando eu pensei, eu falei assim, tá, todo texto é feito de palavras. E toda palavra é um signo, no momento que ela quer representar alguma coisa. Tipo, cabeça não é uma cabeça. Então, tipo, como isso não seria um sistema semiótico, entende? Eu percebo. Foca na palavra sistema. Sistema é Lange. Sistemas são operações. O sistema não tem carne. O sistema são regras de operação, né? Quando você falou em semiótica e você associou a palavras, você pode, porque o uso da linguagem verbal, né, dentro da linguística, é um dos casos, dos muitos casos de semiose. Tá? Mas o semáforo também é semiótico e não tem palavras. Também se fala em semiótica biológica, biosemiótica. Por quê? Bio tem a ver com biologia, é isso? Aí, Com vida. semiótica... Então... Sêmio significa sinal, né? Sinal de ser vivo? Hã? Esquece, eu devo ter falado besteira. Um sinal. Fala. Um sinal. Um sinal, na sua definição mais básica, é uma informação que eu transmito, né, a partir de uma fonte que vai ser recebido em outra. Um sinal, qualquer coisa. Um elemento mínimo. Um sinal. Né? A biosemiótica se ocupa precisamente da sinalização, né, dessas relações, tentando incorporar certos elementos aí que a gente já desenvolveu na ideia de sistema. Né? Mas, por exemplo, neurotransmissores. Tá? O neurotransmissor é um sinal, né, que é produzido sintetizado numa determinada instância do seu corpo e vai ser utilizado para enviar uma ordem para uma célula exercer uma determinada função. É um sinal. Está sendo transmitido para lá, para isso. Né? Acho que o Edson pode até explicar bem melhor que eu isso. Né? E isso, o foco é o que ele está dizendo do sistema. Né? Se vocês quiserem, vocês têm de olhar a obra toda, é muito interessante. Ele vai articular a ideia de que o que é específico à literatura não é a literariedade como esse conjunto de metáforas, conjunto de imagens. O que é específico à literatura, ou seja, o lugar em que você tem de buscar a literariedade, faz parte de um sistema próprio. Tá? A gente tem um sistema semiótico, vamos chamar assim, universal, sistema de todos os processos de significação, né? A gente tem as semióticas particulares, tá? A semiolinguística é uma, né? A linguística como parte da semiótica. Aí a gente pega a linguística como parte da semiótica. Ela analisa a linguagem, ela analisa o potencial, os usos potenciais da linguagem. E aí a gente tem, né, uma semiótica específica para a obra literária. Segundo essa doutrina, né, os mecanismos de significação dentro
de um texto literário seriam distintos dos mecanismos de significação fora de um texto literário, né? Então ele diz, ele começa dizendo, por um lado, é necessário considerar a literatura como sistema semiótico de significação e comunicação, tá? Por outro, a literatura como conjunto ou soma de todas as obras, tá? Então tem os dois, tanto literatura se define como tudo isso que já foi feito, né? O conjunto de autores, os livros, as imagens e tal, como a gente tem esse sistema semiótico específico e distinto, né, do sistema semiótico da linguagem em amplo sentido. Certo? Tem tanto o conjunto quanto o sistema, tanto a langue quanto a parole. E aí ele vai dizer, normalmente falam de literalidade em termos da parole, e não da langue, não do sistema. Certo? Então, ele diz, é sintomático, aliás, verificar que a pergunta, que a literatura, muitos autores acabam por responder com tentativas de definição ou de caracterização da obra. Certo? Você diz, eu quero saber o que é literatura, você mencionou o Eagleton, você, Ana Bia, com quem a gente está aqui mais dialogando, você disse, porque o Eagleton define literariedade ou literatura em termos de valor, né? De valor. A gente precisa situar esse valor num determinado plano, tá? Quando você diz, o que define se algo é literário ou não é o valor que uma determinada comunidade atribui a esse objeto, tá? Então a gente está dando uma definição pragmática de literatura. Quando a gente diz o que define... Oi, desculpa. Eu lembro que a gente conversou sobre essa questão do que é literatura, falando do circuito em que uma obra está, porque eu não me lembro direito como que era a definição que a gente estava conversando, mas que quando uma obra, ela, por exemplo, uma obra literária, ela é impressa, ela passa pelo... Eu lembro até que o senhor deu o exemplo assim, de um livro que tem contracapa, que tem orelha, que tem aquilo. Ele passa a ser uma obra literária porque ele passou pela imprensa, né? Isso tem alguma coisa a ver com o que você está falando, do que é literatura ou não? O sistema? Sim, são vários sentidos de literatura ao mesmo tempo, tá? Uma coisa que a gente falou lá no começo da aula foi... ele está lá, faz o levantamento do literatura, né? Estratégia, estratégia. O Aguiar e Silva faz isso. Mas lá no final ele diz, literatura pode ser um conjunto de obras, né? Considerado o quadro da história nacional, literatura pode ser esse recorte assim, assim, assado, literatura pode ser, né? Tal. E há várias definições, porque a gente recorta nossas primeiras aulas, né? Voltando lá atrás com o Isa. Né? Isa diz que há 3 formas, ou 4, de definir o problema da literatura, né? De definir o lugar da teoria relativamente à literatura. Ele vai dizer que existe um conceito-chave, que é a estrutura, o outro conceito-chave é a comunicação, a função, e o outro, a comunicação. O quarto conceito-chave é o dele próprio, imaginário, tá? Estrutura, normalmente, se define isso aqui que a gente está vendo, tá? Isso de... O que é literatura? Obra é um caso da estrutura, tá? A obra é a estrutura materializada num conjunto de coisas, portanto, a estrutura... Na verdade, a gente infere o que seja a estrutura a partir das obras, tá? E a gente tem a estrutura como sistema, né? Que é precisamente a virtualidade, né, da produção literária. Opções que eu posso tomar e que eu reconheço que eu posso tomar porque eu fiz um conjunto e extraí certas constantes. Tá? Por meio de inferência, eu construo, né, o que seria um sistema semiótico, né, da literatura. Tudo isso pertence à dimensão da estrutura. Aí eu tenho uma outra definição que diz respeito à função.
Definições funcionais de literatura vão pensar, né, na situação da representação que está sendo veiculada ali e o tipo de efeito que está sendo levado a cabo. Mas a gente também tem comunicação, né? O que é literatura? Literatura é uma forma de se comunicar, passa por tais instituições. E por aí vai, né? São recortes que a gente utiliza para definir. Quando o Aguiar e Silva, é por isso que é muito interessante vocês lerem a obra toda e sempre olharem o índice, tá? Quando vocês vão ler assim um capítulo solto em uma obra, se tiver o índice disponível, vejam. Eu sempre coloco, quando eu digitalizo alguma coisa, sempre coloco os índices juntos justamente por isso, né? O capítulo aqui diz conceitos de literatura e literalidade. O seguinte diz sistema semiótico literário e o outro diz comunicação literária, né? Depois disso, a coisa muda um pouco, a tônica, né? Mas a ideia do Aguiar e Silva aqui é dizer que o literário ele não pode ser definido com base nesse conjunto já conhecido de coisas, tá? Que é a perspectiva antiga. O negócio é literário, né? Porque ele está imitando Camões. No fim das contas, o argumento vai ser mais ou menos esse, né? Porque ele está fazendo isso aqui como outros fizeram antes. Não. Ele vai passar o literário para o sistema. É um sistema que funciona de modo particular, tá? E também um conjunto de operações entre o leitor e o texto, entre o autor e o grupo a que ele escreve, entre textos e textos, né, que pertence à comunicação. Certo? Ele vai sair dessa visão do conjunto da obra, a parole, passar para a langue e para a comunicação, na hora de definir o que seja literatura. Eu coloquei esse texto aqui, ele é difícil, pesado mesmo, fica muito mais denso depois no problema da definição referencial da literatura, né, que são problemas epistemológicos mais profundos, a gente vê isso em TL4, eu foco em TL4 aí, né, justamente por conta disso. A gente tem um certo programa evolutivo, né, quando a gente olha aqui as nossas coisas. Uma coisa que a gente vem assinalando é a dependência que a literatura tinha do autor antes, e também do leitor na hora de interpretar, de ler, tal, né? A gente viu como vai havendo uma progressiva desaparição das marcas empíricas dos textos literários, né? Lá na Idade Média, o camarada ainda usava o texto num determinado sentido. Depois a gente estou aqui, né? Patologias. Depois a gente precisa dos prefácios e coisas tais para fazer sentido da atividade literária, né? Depois vem o conjunto de teorias literárias para estabilizar o discurso da literatura na sociedade. Depois vem os formalistas, né, para determinar regras para esse discurso. E, finalmente, vem, né, a disciplinarização final da coisa, tá? Que é a transformação dessa discussão sobre as regras num campo de saber em que muito mais coisa está em jogo, tá? Como acontece com o Eagleton aqui, eu vou dar uma olhada no que a Ana Bia citou. Isso aí é só uma parte do que ele fala muito mais sobre isso, desenvolve mais. Isso aí foi só um... Claro, eu lembro, isso é da introdução, né? Sim, sim. Portanto, o que descobrimos até agora, diz Eagleton, não é apenas que a literatura não existe da mesma maneira que os insetos, né? O inseto tem tem um caráter de evidência. Está ali, eu bato nele, ele morreu. E que os juízos de valor que a constituem são historicamente variáveis, né? A literatura não é apenas... não existe da forma como o inseto existe, e os juízos, eu sei disso também, que constituem a literatura, os juízos de valor, são historicamente variáveis. Mas também, né, que esses juízos têm, eles próprios, uma estreita relação com as ideologias sociais, né? Eles se referem, continuando aqui a leitura, em última análise, não apenas ao gosto particular, mas aos pressupostos pelos quais certos grupos sociais exercem e mantêm o poder sobre outros, né? É por isso que eu tinha falado para você do que eu tinha visto sobre literatura, do Eagleton, ele fala dos valores sociais, tipo, do que seria a literatura mudar ao longo do tempo, por conta desses valores sociais que mudam. Então, uma obra literária
pode ser considerada hoje uma obra literária e depois não mais, em outro período? Eu não sei se... Então, quando a gente usa conceitos, a gente tende a atribuir uma existência positiva a eles, né? Os conceitos viram o inseto, aqui, no caso. E o que acontece é que a literatura tem uma época de constituição nesse sentido. É o que eu estou dizendo, acho que desde sempre aqui, né? Homero não é literatura. Camões não é literatura. Esse conceito não existia. Literatura é um conceito que os burgueses inventaram. Tá? A burguesia inventou o conceito de literatura no quadro de transformações radicais das instituições, né, que organizam a sociedade. É preciso legitimar essas transformações políticas, né, que têm enraizamento no modo de produção. O capital se acumula, o burguês fica, em termos práticos, econômicos, mais rico do que os nobres. Os nobres não podiam trabalhar, por exemplo, não podiam mesmo, tá? Trabalhar em certos cargos, não podiam se envolver com a produção, eles vão empobrecendo, né? A sociedade aristocrática, ela tem uma burocracia bizarra, baseada no gosto, na idiosincrasia dos seus membros, né? Portanto, ela não funciona segundo certas leis que tornam muito mais eficientes os processos sociais. Então, claramente, a aristocracia cai. Claramente cai. Né? O poder dela era estabilizado com base numa legitimação pela força e pela estrutura de força, né? Como o Estado. A ideia que a gente tem hoje do Estado, ele funciona com a polícia, não sei o quê, não sei o quê. O que é um Estado? O Estado é uma das discussões sobre definição política de Estado, né? O Estado é um exército, tem tal, reconhecimento internacional, enfim, isso é um Estado, né? Portanto, o capital, ele transcende essas fronteiras, ele modifica as relações. E a burguesia, né, se apropria desse fluxo, né, do poder que o capital traz para modificar essas instituições. Nesse quadro, nascem novas práticas de leitura, de ensino. A universidade que a gente tem hoje, ela é do século XIX. Tá? Quando a gente diz... É muito engraçado isso, né? A Universidade de Coimbra fez 730 e tal anos, alguma coisa assim. Né? Você diz, pô, a universidade tem 700 e tal anos, uma das universidades mais velhas do mundo. Eu digo, o que diabos isso significa? Né? Porque a universidade, 700 anos atrás, era uns padrecos, falando coisa de padre, fazendo poema, porque não podia sair por aí pegando a galera, então fazia o poeminha, né, para fantasiar que está pegando. A universidade era isso. Né? A universidade não era o que a gente tem hoje, esse centro de produção de saber como a gente o tem hoje. Era uma estrutura de regulação do poder. Era para fechar os livros, era para conter o saber. Né? Portanto, se ela tem 700 anos, se tem 1000, se tem 5000, não interessa, porque o fato é que essa instituição que a gente conhece hoje, da qual a gente participa, ela só foi possibilitada num contexto muito específico de transformação institucional. Né? E a literatura, para mim, é a mesma coisa. Tá? Para mim, é a mesma coisa. Portanto, quando o Eagleton diz aqui, né, o valor que constituem, os juízos de valor que constituem a literatura são historicamente variáveis, né? O primeiro ponto é a própria ideia de literatura, ela só se constitui no século XIX e retroativamente, né, vincula outros textos. É depois que eu criei o conceito de literatura que eu digo, Homero é literatura. Né? Aí você diz, tá, mas um texto que hoje é considerado literatura, amanhã pode não ser literatura. Isso é um argumento que o Aguiar e Silva também usa nesse texto. Né? Se fosse assim, amanhã um texto poderia não ser literatura. Eu duvido muito que isso aconteça. Porque essa não é a dinâmica dos conceitos. Né? Os conceitos, eles têm uma complexidade progressiva, mas com força retroativa. Tá? O conceito, ele sempre é utilizado no ponto do presente para visualizar o passado. Ok? Então, lá no futuro, não vão modificar o que o passado já fez dessa forma.
né? Talvez especifiquem ainda mais, mas nunca cancelar o que veio antes. Isso diz respeito à própria natureza temporal das instituições. Era o que eu dei como exemplo do amor. O amor existia na Roma Antiga, né? Se você for lá pegar os conceitos gregos que normalmente se usam para discutir as representações amorosas nos textos bíblicos, você vai encontrar lá o amor ágape, né? Philos ou phileo, amor eros, né? Tudo isso é amor, traduz-se em amor, né? E a gente tenta caridade, né? Amor filial para melhorar as coisas, amizade. Mas o nosso campo de amor engloba tudo isso, o campo semântico, né? Então é um campo lato. A literatura tem quase o mesmo papel, né? Antes, num determinado momento, se dizia tudo é literatura. Você disse, né? Tudo era considerado literatura. Tudo era considerado literatura. Mas o que é que era literatura? Naquele contexto, qualquer coisa escrita. Depois que a gente complexifica esse conceito de literatura e diz, não, literatura não é qualquer coisa escrita. No nosso caso, literatura é aquilo que é escrito com um propósito artístico, com uma força estética. A gente diz, bom, pera. Então, né, literatura é Homero, porque Homero tem um propósito que eu considero artístico e que tem força estética para mim. Aí fechou. Entende isso? A gente tem de perspectivar esses recortes temporais, né? Quando foi que surgiu essa palavra? Surgiu em tal contexto. E o que é que ela está designando? Né? Você colocou a questão, e por isso é muito interessante o que vem depois, no ponto 1.5, a definição referencial de literatura. Né? Essa discussão sobre o que é ou não é literário, ela conhece muitas nuances. Eu posso dizer, o literário, como o Eagleton está dizendo aqui, não tem existência positiva. Né? Existência positiva quer dizer, eu não pego um termômetro, vou lá, coloco o termômetro, isso aqui é um post-it, mas vamos supor que é um termômetro, eu coloco o meu termômetro no objeto literário e eu digo, olha, a literariedade desse aqui está em 77 graus Aguiar e Silvianos. Eu não faço isso, né, com a literatura. Não posso medir dessa forma. Então, ela é um objeto que existe na nossa cabeça. O que define um texto como literário ou não sempre vai passar pelo que eu estou imaginando. Tá? E aí é que a porca torce o rabo, porque eu posso imaginar muitas coisas distintas, eu vou ter muitos sistemas de construção de proposições, né, para pensar a literatura. E eu posso dizer, não, literatura é qualquer coisa que chamem de literatura. Certo? O Aguiar e Silva, na seção 1.5, ele vai tentar se opor a essas doutrinas que dizem que qualquer coisa pode ser chamada de literatura. Né? Que a literatura é um certo fenômeno da linguagem. Que toda linguagem, ela existe dentro da literatura. Né? Tudo acaba sendo, se vocês pensarem na crítica literária mais recente, vocês devem conviver com isso porque se tornou uma tendência, né? Tudo é discurso, tá? Portanto, tudo está sujeito a essas articulações que se partilha com a ficção, né? São sempre formas de legitimação, são sempre assim. A literatura gerencia, organiza os objetos da mesma forma, né, que o texto literário representa o mundo a partir de certas seleções, o discurso faz isso e por aí vai. Eu não estou dizendo que seja falso. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente pega as implicações, né, da nossa noção de discurso e tira a existência das coisas a que o discurso se refere. Tudo é discurso. Né? O que está ali é só um efeito do discurso. E o Aguiar e Silva vai tentar dizer, não, eu isolo um conjunto de coisas e digo, isso é literatura. Então, desse conjunto que eu isolei, eu extraio certas propriedades, né, que eu posso dizer que seguramente são partilhadas por todos os textos literários. Aí, né, tanto de hoje como do passado, esse é o argumento dele. Certo? Eu consegui
esclarecer você? Desculpa, eu falei sem parar agora. Sim, não foi ótimo. Uhum. Né? E foi muito bom, tá? As suas colocações foram muito boas, porque elas abordaram os centros do texto, né, que eu queria ver com vocês, tá? É isso, gente. Certo? A nossa aulinha acabou já? Acabou, né? Vocês têm Sim, outra aula agora? Desculpem. eu tenho fisioterapia agora. Caramba, mas você tá bem? Você é saudável? Não, meu joelho tá errado, tá todo fodido. Não tá nada saudável. Aos 21, minha filha, é complicado. É porque eu ando muito, porque eu sou muito ansiosa, gente. Eu tenho uns grandes problemas de ansiedade. Aí você sai para andar, correr, essas coisas, acaba... E aí força Entendi. muito o joelho. Eu vou fechar aqui a nossa gravação. Professor, muito obrigada pela aula, sério, muito obrigada.